Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Sou o Leonardo Weiner, sou o apresentador. E hoje eu tô com duas convidadas mais do que especiais, a Ana e a Karina, que são as fundadoras do Que Paz. Meninas, primeiro quero agradecer vocês por terem participado e topado aqui da ideia de estar fazendo podcast aqui comigo, então sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Está sendo uma ótima tarde. Obrigada, Léo, de verdade. A gente tá bem feliz de iniciar esse papo aqui contigo. Ah, legal, legal. Para quem não conhece, pessoal, então, a Ana e a Karina, elas são as fundadoras do Que Paz, uma página que trabalha e fala muito sobre saúde mental e, além disso, é também uma empresa. E a gente vai chegar nisso, vai conversar um pouco mais sobre isso no decorrer do nosso episódio de hoje. Mas, para começar, assim, como eu gosto de a gente poder fazer uma questão até narrativa e de construção, meninas, como vocês chegaram onde vocês estão aqui hoje? Como é que foi a trajetória de vocês? Assim, dentro da psico e tudo mais. Como é que foi isso? Sempre que nos fazem essa pergunta, a gente meio que se olha, assim, né? Acho que passa um filme na cabeça, assim, né? Nossa história, acho que talvez começar pela parte um pouco pessoal, assim, de cada uma, né? De como é que a gente foi parar na psico. Acho que a gente tem histórias diferentes, né? Que a gente já compartilhou muito, assim. Mas acho que contando um pouquinho, assim, da minha história mesmo, da minha trajetória. Eu descobri a psicologia por conta do autismo, né? Uhum. Sempre foi uma demanda, assim, que eu olhava com muito carinho, né? Eu tenho digamos, a minha tia, né? Ela trabalha com autismo e ela sempre foi uma grande inspiração para mim. E na época eu nem conhecia muito a psicologia, assim, né? Na época da graduação. Inclusive, quase não foi a minha profissão, né? Foi por conta Uhum. dela que ela foi me mostrando, né? O doutorado dela, a tese dela. E aí eu fui me encantando por esse mundo da psico e as possibilidades. Na verdade, antes, assim, né? Do mundo da psico, eu toco violino, né? Uhum. Desde pequena. E a minha família é bastante envolvida com música, assim, né? E antes de chegar na psico, eu tava com muita certeza, assim, de que eu ia seguir a carreira na música mesmo, Ah, né, com o legal. violino. E acabou que, assim, nos últimos momentos ali do segundo tempo, eu acabei desistindo por me encantar pela psicologia e ver essa vida, assim, que eu podia ter de ajudar as pessoas, né? Isso é algo que sempre bateu muito forte pra mim. Uhum. E também tem a ver com a história do que passa. Eu acho que Uhum. talvez essa minha vontade, acho que se liga muito a isso, assim. Legal, legal. E acho que iniciando, assim, o meu caminho também, né, nesse trajeto da psicologia, é bem como a Karina falou, passar um filme, a gente meio que se vê em etapas diferentes, né, mas um recorte ali daquele início antes de entrar na psicologia. Foi bem diferente, né? A gente tem histórias bem diferentes também. Eu acho que isso se completa bastante. Eu, por outro lado, sempre fui envolvida em relações familiares, assim. Era sempre eu a pessoa que cuidava dos avós, que tinha essa característica, assim, a mais sensível da família. Esse era o Uhum. meu rótulo, assim, sabe? Da família. A Uhum. mais sensível, a mais cuidadosa, em muitos momentos a mais chata, por cuidar sempre de tudo. E aí eu usei meio que ao longo desse terceiro ano, assim, do colégio, né? Que a gente tem que descobrir de uma hora para outra já o que a gente quer Com fazer. 17 anos, Com uma coisa 17 super anos. tranquila de Super, fazer. né, assim. E eu acho que nesse momento, quando eu me via trazendo à tona essas características minhas, foi bem no momento onde eu estava nesse processo de orientação vocacional com uma psicóloga, onde ela foi me instruindo, foi me orientando a pensar nessas qualidades e pontos fracos também, coisas que poderiam vir a ser, né, prejudiciais, assim, de repente, em trabalho em equipe, em trabalho com outras pessoas. E levando muito isso em consideração, foi aí que a gente optou por, né, entrar na área da saúde, mas eu meio que estava meio confusa, não entendia muito bem o que que era psicologia, não entendia muito bem o que que as outras áreas faziam, né? E aí foi que eu, né, num estalo de dedos, assim, pensei, mas o que que tu faz? Ela ali na minha frente, o Uhum. jeito que ela estava me conduzindo, o jeito que ela estava me olhando, me escutando de forma atenta, eu gostei muito daquilo. E acho que a partir disso eu fui começando a ler mais sobre psicologia, me identificar com isso e comecei a colocar muito das minhas características dentro desse campo que ajudou bastante. E aí, ao longo da faculdade, eu e a Karina, a gente foi se encontrando em muitos momentos, muitos mesmo. Te digo que foi algo bem
assim, não destino, né? É meio brega falar isso. Mas é algo bem diferente, assim, o quanto que a gente, em muitos momentos, não se via como amigas, a gente se via como colegas, mas que a gente sempre se encontrava em momentos específicos, como um estágio que a gente escolheu fazer. Eu acho que foi Enfim. aí que começou um pouco da nossa relação, assim. Muitas pessoas acham que a gente era amigas. E mentira, a gente não era, né? Nem quando a gente começou o Kepaz, a gente começou a nossa relação no estágio que a gente fez no São Pedro juntas, né? Onde a gente criou um laço, né? Por, digamos, salvar a pele uma da outra em diversos momentos, assim. É um espaço bem desafiador. Para quem não sabe, o Hospital São Pedro, aqui em Porto Alegre, é um hospital de internação psiquiátrica e tem uma história gigantesca sobre saúde mental aqui no nosso estado. E, querendo ou não, ele é uma instituição pública, então a gente acaba tendo várias intersecções e várias questões aí que acabam implicando no trabalho de profissionais e principalmente de estagiários que estão entrando e tendo seu primeiro contato realmente com o trabalho em saúde mental, né? Exatamente. E eu acho que por isso que a nossa relação ficou tão forte, né? Por conta desses desafios, assim, né? E acho que talvez a partir daí que comece a trajetória do Kepaz, né? Começou com essa relação, com o nosso encontro. E depois disso, a gente... Depois disso, na verdade, começou a vir a ideia da pandemia, né? A gente começava a ver nos noticiários, né? O que estava rolando ali ainda no Brasil, nada tinha acontecido. E cada uma seguiu para outro estágio, né? O tempo foi passando. A Ana, na época, foi pro Hospital São Lucas, né? E eu fui pro Hospital Santa Casa. E a gente estava estagiando lá, né? Seguindo nossas vidas. E aí, quando tudo isso começou, assim, a questão das notícias, assim, que foi algo muito intenso na época, a Ana me chamou. A Ana me chamou no WhatsApp e disse, Cacá, né? Tu tá vendo isso, assim, né? Pensei em ti, eu quero compartilhar algo contigo. E acho que dessa parte tu pode dizer mais, assim, né? Porque que, de repente, Sim, eu vim sim, na tua sim. cabeça naquele momento, assim. Eu não sei te dizer até hoje por que tu veio na minha cabeça naquele momento. Foi algo muito esquisito, assim. Mas eu sei que tava sendo um momento vulnerável para muita gente, a gente não sabia o que estava acontecendo e eu me via meio reflexiva, sabe? Eu acho que eu tava bem reflexiva naquele dia, pensando muito nas dificuldades das pessoas ao meu redor. A gente estava vendo muitas pessoas com falta de controle, ansiosas, não sabiam o que que era ansiedade, não sabiam o que que era todos aqueles desafios emocionais, né, que a gente sempre fala. Mas eu me via precisando desabafar um pouco, né? Acho que com alguém que pudesse me estar comigo nesse momento ali de desabafo, de reflexão, e a gente poder jogar pro alto ideias, né? Pensar juntas em formas. Enfim, nem eu sei explicar muito bem o que era aquele momento, né? Foi bem esquisito. Mas eu acho que também ali depois daquilo, né, a gente se juntou e a gente não se largou mais. Ali foi o momento que a gente percebeu que juntas uma pensa, a outra executa. A gente meio que sempre teve essa forma de trabalhar juntas. Eu sou aquela pessoa que, por ter TDAH, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero formular tudo já em um momento. E aí eu meio que não vejo prazos, eu meio que não enxergo essa parte mais organizadinha, que é a Karina na minha vida. Que é essa pessoa que consegue. É uma dupla, né? A dupla tem disso, né? Que se complementa, exatamente. Por um lado, eu quero criar também, eu quero fazer várias coisas, mas... E ela também, né? Tu também tem um lado, assim, bem criativo, mas eu vejo que tu me complementa nessa parte, assim, né? Que aos pouquinhos a gente foi entendendo qual era o lado mais assertivo para colocar no Kepaz, na época no Quarentena em Paz. E daí eu acho que até já entrando nisso, né? Expliquem um pouquinho assim para quem não conhece, vocês não conhecem o trabalho de vocês, o que é o Kepaz e como foi essa trajetória. Acho que vocês estão falando, né? Então surge na quarentena essa ideia e eu acho que daí até um movimento muito interessante mesmo, né? De como a gente, por mais que já vivia no mundo de redes sociais, a questão até de saúde mental, ela era não havia
como hoje, que todo mundo tá na rede social, todo mundo tá divulgando, falando, vocês foram uma das primeiras pessoas que entraram de fato nas redes sociais para disseminar conteúdo sobre isso. Conta então o que é o Kepaz e como foi realmente essa trajetória. Então, a partir desse momento que a gente se viu bem conectadas e alinhadas com o que a gente queria, que era compartilhar informações para o máximo de pessoas que a gente pudesse encontrar por esse caminho, a gente também se percebeu bem inovadoras. Porque em um certo momento, eu e a Karina, a gente chegou à conclusão de que a gente não queria ser um perfil de psicólogas no Instagram. A gente não queria se mostrar como futuras psicólogas. A gente não queria o nosso rosto ali, né? A gente chegou a passar por vários pontos, assim, né? O que seria legal a gente postar como estudantes, porque na época a gente era estudantes. O que seria ético o suficiente, o que seria criativo o suficiente. Então, nós duas temos uma mente, assim, ao mesmo tempo que inovadora, pé no chão. Ao mesmo tempo que criativa, né? Pensando sempre no que tá rolando à nossa volta. Então, isso fez com que a gente, aos pouquinhos, né, passo por passo, passo de formiguinha, a gente soubesse, tá, esse é um degrau ok, seguro, estável pra gente pisar, então vamos fundo. Por mais que, naquele momento, houvesse pessoas que não estavam entendendo o que era, né, esse movimento da psicologia, né, era algo muito esquisito, assim, meio... Eu acho que é até legal da gente poder pensar, né, porque a gente tá falando isso aí 2020. Se a gente for parar pra pensar, a gente tá em 2023. Sim, se você está escutando esse podcast em 2025, lamento. Mas a gente tá aqui em 2023 e quando a gente olha hoje pra psicologia, até em termos de infoprodutos e tudo mais, como a psicologia, ela ganhou um espaço diferente, né? E se a gente for olhar, e até tem uma das coisas que eu quero conversar com vocês, é sobre graduação, empreender e ao mesmo tempo o que a gente não vê na faculdade, que talvez seja importante da gente poder pensar, né, em psicologia. Mas como que era distante realmente isso, né? Então era tudo mais ou menos o mesmo template, era tudo mais ou menos a mesma forma de fazer as coisas. E eu acho que vocês entram num lugar, como tu mesmo falou, né, Ana, de inovação. E eu acho que vocês inovam de uma forma importante porque não é só o psicólogo, a psicóloga que está se promovendo e está falando do trabalho, mas assim, o objetivo parece que é outro. É mais de falar. E eu acho que até assim, hoje é o Kepaz, mas na época era o Quarentena em Paz. Sim. E eu imagino quanto. E eu me lembro quando eu comecei a seguir vocês, e a gente trocou várias ideias durante esse processo, tem até alguns momentos que a gente colaborou nisso. Sim. Mas quão importante deve ter sido para algumas pessoas. Imagino que vocês também devem ter recebido feedbacks que o papel e o trabalho que vocês fizeram ajudaram muitas pessoas naquele momento, porque foi realmente muito intenso para muitas pessoas, né? Sabe que uma das coisas que mais, acho que, colocaram um propósito no que a gente estava fazendo, assim, na época com o Quarentena em Paz e hoje com o Kepaz, assim, da criação dessa marca, são as pessoas, né? Os feedbacks que a gente recebia, tanto pelo Insta, né? Na época não tinha nada presencial, mas que depois que também as coisas mudaram, assim, né? As coisas foram sendo liberadas, assim, né? Por conta da pandemia. A gente recebeu, assim, acho que feedbacks que eu nunca imaginei que eu poderia receber, assim, de estar indo pra uma festa e daqui a pouco uma menina cruza pra mim, olha pra mim e agradece. Porque ela não sabia que ela tinha transtorno alimentar e ela descobriu por conta do Kepaz e ela foi buscar ajuda por isso, sabe? Foi aí que eu acho que o Kepaz, ele foi ganhando um espaço de importância e valor na minha vida cada vez mais, assim, né? Realmente, pelo que eu fui vendo, o que o Kepaz podia fazer pelas pessoas, assim, né? E acho que, voltando até um pouquinho, assim, pra história do Kepaz, o Kepaz nasceu, na época, o Quarentena em Paz, né? Que veio do Quarentena em Paz, né? Nasceu no dia 17 de março de 2020. É uma data que eu nunca vou me esquecer. Foi um dia depois que tu fez o lockdown total, né? Exatamente. Exato. Foi Eu me um lembro, dia do dia 17 e 18, pum, fechou. É bem marcante pra muita gente essa É data. bem marcante. E acho que... Ao menos aqui em Porto Alegre, né? Dia Sim, 18, Porto Alegre. fechou tudo. Foi em Porto Alegre mesmo, assim, né? Eu lembro de voltar apavorada, assim, do hospital, que tava uma loucura na época, né? E eu já com muita angústia e compartilhando essa angústia com a Ana, e a Ana me trazendo a dela, assim, né? De, tá, e aí, o que vai acontecer com as pessoas? Né? Elas vão ficar fechadas, eu vou ficar fechada. O que vai acontecer, assim, né? Com a saúde das pessoas? Isso era algo que realmente gerava muita preocupação na gente. E a gente tinha esse impulso de, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. A gente pode fazer alguma coisa, sabe? E a partir disso, e também da experiência que eu tive ali no início, né,
quando tava acontecendo o lockdown aqui, e muitas amigas, né? Aquela minha amiga que é psicóloga, sabe? Que estuda psicologia. Quem nunca? Quem não... Então acabavam ligando, mandando mensagem de eu não sei o que tá acontecendo comigo, né? No caso, estava tendo uma crise de pânico, né? E eu, como estudante ali, meu Deus, né? Ajudava a pessoa a tentar e encaminhava para alguma terapeuta. Era uma loucura, assim. Foi uma loucura aquela época. E toda essa vivência, assim, que a gente foi tendo, tanto no hospital quanto vendo as pessoas à nossa volta, nos deu esse impulso de fazer alguma coisa. E aí a gente estava um dia, né? Foi um dia antes, quando a gente ainda estava se vendo, que foi o único dia que a gente se viu depois de todo o estágio. A gente se reuniu e pensou, cara, por que a gente não cria uma página no Instagram? Sem pretensão nenhuma, assim, talvez ali a gente consiga espalhar alguma informação que seja útil para as pessoas, que ajude. E foi aí que nasceu o Quarentena em Paz. Foi nessa data, nesse momento, com esse propósito e totalmente assim, sem pretensão nenhuma mesmo, assim, né? Os primeiros seguidores que eu brinco, assim, né? Minha avó, ela acabou criando um Instagram nesse dia para acabar seguindo o Quarentena em Paz na época. Então nasceu por aí, assim, né? E que legal, né? Porque quando eu escuto vocês falarem sobre isso, me vem muito na cabeça aquela questão de propósito e de sentido. E quando a gente pensa, vou criar meu Instagram para fazer um infoproduto e tudo mais, não tem nada de errado com isso. Mas quando a gente vê vocês falando sobre isso, o propósito ele era maior do que isso, sempre foi maior do que isso, né? Sempre foi de poder trazer esse conteúdo e essa aproximação de questões que a gente tem de um jeito super acadêmico e poder facilitar o acesso, né? Então, quando a gente vê esse propósito maior, a força, talvez, disso, ela também ganha maior dimensão, né? Então, é muito legal ver vocês falando isso, porque, tudo que a gente vê hoje em dia é muito legal, mas é muito legal ver quando o propósito que tá ali por detrás, né? Eu gosto muito de pensar, eu sou o nerd dos livros, né? Então, assim, me vem na cabeça aquele livro do Simon Sinek, que começa pelo porquê. Então, talvez o porquê de vocês realmente disso, né? De estar trazendo saúde para as pessoas no momento de crise, que foi a quarentena. Eu acho que essa temática do propósito foi muito olhada durante a pandemia e ainda é, de certa forma, mas naquele início acho que ficou muito registrado para as pessoas que todos nós precisamos de um propósito, precisamos olhar para tudo que a gente vai criar como propósito, né? E sim, eu e a Karina, a gente iniciou isso com um propósito maior, com uma vontade. Quando tu tem uma vontade interna, automaticamente faz com que tu se sinta motivado e livre para poder criar. Então, porém, né? Porém, tem muitas pessoas que ainda não descobriram o que fazer, como fazer, que olhar eu tenho, que olhar diferente que eu tenho, o que eu penso que pode gerar diferença, que pode fazer as pessoas se interessarem por mim. E eu sempre penso nessas pessoas, assim, na hora, quando a gente fala de propósito, sabe? Que eu acho que o propósito, durante a pandemia, ficou muito romantizado, ao meu ver. Então, acho que... E o propósito é aquilo, né? Daí a gente pode ficar sendo pseudo-cult, ficar falando as frases do Nietzsche, né? Aquele que tem um porquê consegue aguentar quase qualquer como. Então a gente pode falar isso. E na verdade tem um sentido nisso, né? Não é só filosofia por filosofia, mas... E também a gente entender que o nosso propósito ele pode se atualizar e ele pode mudar, né? Sim. Eu acho que essa é uma concepção equivocada de que eu tenho um propósito, ele vai ser o mesmo propósito hoje até o final da minha vida. Em 2, 3 dias pode mudar e não tem problema. A gente está em constante evolução e atualização. E eu acho que até a página de vocês e ver o crescimento de vocês, porque querendo ou não, eu estava formado, vocês estavam na graduação, e é muito legal ver a formação de vocês também nisso e ver como vocês também evoluíram nesse processo. É muito legal. Não, e tipo, de um feedback externo mesmo. É muito legal ver essa formação. Legal. Que bom te ouvir, assim, porque eu acho que a gente também vai sentindo isso no processo, sabe? Eu acho que é bem humano a gente saber que não tem certo e errado, não tem preto no branco, é um caminho que tu pode criar, é um caminho que tu pode desvendar
E naquele início era tudo mato, assim, daí a gente teve que jogar Capinando mesmo. e Foi uma capinando. bela de uma capinada mesmo Bah, nisso, assim, né? levou muito tempo, esforço, energia. Eu acho que até nesse processo, assim, né, que tu tá falando de capinar, assim, o quanto a gente não se viu nessa posição de estar capinando o tempo todo Uhum. para que a gente conseguisse criar o Instagram e criar a plataforma, né? Eu acho que tudo isso foi algo muito novo pra gente, né? Como tu disse, assim, a gente tava na formação para ser psicólogas, Aham. né? Não para ser outra coisa. Então, acho que foi um novo mundo, assim, que a gente teve que se colocar ao olhar, assim, né, de como fazer essas coisas que estavam num escopo muito diferente do que a gente estava acostumado a estudar, pensar, criar, fazer, né? Algo bem diferente, assim, né? E eu acho que foi um momento legal, assim, que a gente acabou desenvolvendo habilidades por conta disso, assim, habilidades fora um pouco do estudo da própria psicologia, assim, né? E isso foi algo que fez muita diferença na minha vida, para depois de formada, inclusive, hoje eu Perfeito. noto, sabe? E acho que isso é uma das coisas, né, que tu tinha mencionado ali na graduação, né? De coisas que possivelmente eu vejo, ou a gente vê como uma falta. E talvez essa preparação, assim, de pensar, de algumas habilidades, assim, para depois de formado, assim, né? A gente vir autônomo, né? E o que aconteceu é que o QPAS, ele me ajudou muito nisso, Uhum. né? Me ajudou a criar algumas habilidades, alguns entendimentos, assim, fora, que facilitaram muito a minha vida depois de formada, assim, né? Então, eu sou grata ao que faz também, né? Por ter me experimentado, assim, e vivenciado coisas diferentes, assim. Isso foi algo muito positivo. E eu fico pensando até naquilo. Tem uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes e já fiz alguns posts até nas redes sociais sobre isso. O como a gente vai começar talvez não é o mais importante. O mais importante é começar, né? Então, quando vocês começam e realmente seguem ali com consistência, como isso ganhou tração. Total. E a gente não começou com glamour nenhum. É algo Uhum. importante pra falar, assim, né? Com um total de zero glamour. Com a Ana, que A eu olhei cara pra de vocês foi ótima agora. Pra quem não gente, está só zero nos, glamour. pra quem tá só Assim. nos escutando, perderam. Olhem no YouTube depois. A gente é muito expressivas. Mas realmente foi um zero glamour, assim, né? No início, assim, pra fazer os posts, por exemplo, né? A gente tava na graduação, né? Psicólogo não tem uma renda, assim, da graduação quando faz estágio em clínica ou em outra coisa, né? E a gente se olhou e disse, como é que a gente vai fazer isso aqui, né? A Ana tinha mais habilidade do que eu pra essa coisa de design, né? E eu disse, Ana, toma que é teu isso aqui. Que ela era um pouco, assim, mais habilidosa do que eu não... Realmente não... Já de início, assim, não tive muita habilidade nisso. Então, a gente se dividiu no início. Pá, Ana, faz isso aqui, eu faço isso aqui, eu leio o conteúdo, né? Eu trago aqui da psico. E a gente foi se dividindo, assim, no início. E aí, o processo foi começando a andar um pouco mais, né? A gente se viu bem, assim, bem empresárias nesse sentido, sabe? Eu, pelo menos, eu senti, meu Deus, a gente tá seguindo algo importante, cada uma delimitando os nichos que gostaria de trabalhar nessa empresa, o negócio tá ficando sério, Uhum. né? Aí vem a preocupação, vem a ansiedade de, meu Deus, onde é que isso vai parar? Mas eu acho que é bem isso, assim, que a Karina tá falando. O jeito de olhar para as nossas qualidades, para as vantagens que podem fazer o negócio crescer. E a gente hoje não sabe, né, tudo, a gente não sabe muitas coisas que envolvem o processo, assim, mais de negócio, foge muito do nosso conhecimento. Até Então, hoje eu tô desbravando capinando esse mato, gente. Eu acho Até que ele não tem hoje. fim. Eu tô suspeitando que não tem fim. exatamente. E é aí que entra, né, a nossa forma também de poder buscar outras redes, de pedir ajuda, de solicitar o conhecimento de outras pessoas, de entender que a gente não vai saber tudo de um dia para o outro. E isso acho que é uma das maiores riquezas quando a gente tem uma marca, quando a gente tem um negócio, uma empresa. E até faz poucos meses que a gente se viu numa crise existencial. O jeito que a gente se olhou e pensou, não tô sendo eu mesma aqui. Uhum. Pelo menos era essa a minha sensação, assim, de não tô sendo eu mesma. Onde é que eu me vi perdida, sabe? Naquele cenário. E aí a gente se reconectou, assim, com o que faz sentido pra gente, tanto como seres humanos, como psicólogas, enfim, era de tentar mais, né? Não desistir, buscar ajuda, buscar outras alternativas que pudessem fazer com que
aquela areazinha em específico que não estava gerando motivação, que pudesse ser mais trabalhada, que pudesse ser mais olhada. Então, a gente teve vários altos e baixos, assim, Muito. e isso fala muito sobre a nossa capacidade também de poder lidar com esses desafios, que não foi fácil também. Várias vezes eu já coloquei isso para debaixo do tapete porque eu não queria olhar. Mas, enfim, acho que é isso, assim. E eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, até porque quando tu fala dessa questão, já vai linkando com a minha próxima pergunta, de quanto que, quando a gente pensa em empresas, quando a gente pensa em trabalho, de novo, a gente é formado para uma determinada atividade. E quão importante é a gente saber pedir ajuda, e não só saber pedir ajuda, mas de conseguir delegar. Porque se a gente fica fazendo esse microgerenciamento de tudo e todas as tarefas, a gente meio que fica sobrecarregado Esgota. demais. A gente chegou num ponto, assim, ao longo da jornada que a gente se viu esgotadas, principalmente durante a graduação, assim. Eu acho que foi um pico muito importante, assim, porque tinha TCC, né? Na época eu era bolsista ali do INSER, então eu tinha uma quantidade de coisas, assim, né? Estágio, a faculdade, era o QPAS, né? A produção de conteúdo e tudo que estava acontecendo, assim, que era o início da plataforma também, Uhum. né? Que em um determinado momento começou a acontecer, assim, né? O início da montagem da plataforma. E era muita coisa, né? E foi aí que eu e a Ana, a gente começou a perceber, não vai dar, né? Eu acho que começou a crescer, a gente começou a aumentar demandas que a gente tinha dentro da empresa, né? Começou a virar muita área para dar conta e por isso a gente foi formando um time, E né? teve algum momento específico, assim, que vocês perceberam, nossa, isso aqui mudou. Antes era só uma questão de. Não, talvez não tenha um momento específico, mas de repente alguns momentos que de repente, nossa, isso aqui ganhou uma dimensão que eu não imaginava que isso aqui ia ganhar. Tiveram vários momentos, eu acho. Mas o principal é, eu acho que é entender que aquele perfil que começou com, sei lá, 30 pessoas foi crescendo, crescendo, crescendo rápido, rápido demais. Uhum. E nesse processo que foi um dia após o outro, crescia assim, muito rápido. Exponencial, né? Foi muito exponencial. Muito rápido e até a gente olhando pra dentro, assim, a gente fica pensando, a gente não tem capacidade de olhar pra esse tanto de gente que tá aqui, né? Uhum. Pelo amor de Deus, alguém socorre. Mas enfim, acho que foram várias situações, assim, que a gente se deparou, né? Menções de pessoas famosas, se Teve se muito conectar marco. com a sensação de tem pessoas famosas, sabe? Foi Repostando o que é Isso aí foi paz. loucura. Quando acontecer era uma loucura. E é Eu loucura. Ana, a gente surtava assim, de não é possível que isso tá acontecendo, assim, né? Sim, e aí a gente meio que pensa, bah, tá crescendo, bichinho, tá crescendo. E como ganha dimensão, né? Eu acho que essa também é um ponto muito legal, né? Porque foi muito exponencial, foi muito rápido também o crescimento e muito orgânico, o que também é muito legal. E daí como é que foi esse movimento de vocês de sair de uma página de conteúdo apenas, né? Bem entre aspas e levando em consideração que era um papel super importante, mas de sair de uma página de conteúdo para também virar realmente um negócio, para vocês poderem criar a plataforma que vocês criaram. Como é que foi esse raciocínio? Como é que foi essa lógica? Como é que isso apareceu para vocês? Essa mudança, assim, eu acho que eu ia até ir responder Uhum. na última pergunta que tu fez, porque para mim também foi um marco isso, assim, né? Quando eu comecei a enxergar o QPAS como uma empresa e não só uma plataforma de conteúdo, assim, né? Uhum. E isso tem a ver com um pouco da história do QPAS, das necessidades que a gente começou a observar das pessoas, dos nossos seguidores, né? Acho que a primeira necessidade, assim, foi o que criou o Quarentena em Paz na época, né? Depois virou QPAS. Então foi a questão de conteúdo, informação. E logo em seguida, assim, né? Acho que alguns meses já de vivendo, assim, de experiência com o Quarentena em Paz, né? A gente notou que muitas pessoas precisavam de atendimento e não sabiam onde buscar. Uhum. Eu acho que é aí que começou a virar uma chave, pelo menos foi assim na minha cabeça, de eu começar a notar, olha, tem uma oportunidade aqui, né? Eu tô vendo um problema que tá acontecendo aqui na minha frente, né? Porque para mim era muito óbvio, né? A gente tinha lista de lugares, né, sociais, baixo custo, né? A gente tinha uma lista para mandar para as pessoas, só que começou a ficar inviável, porque era assim,
basicamente mais de 100 pessoas por mês pedindo pra gente essa lista. Era inviável ficar mandando pra pessoa, viver fazendo isso, assim, né? Uhum. E foi aí que eu olhei pra Ana, teve um dia específico que a gente se olhou e disse assim, cara, por que a gente não cria uma plataforma, sabe? Olha só a demanda que tá acontecendo, o que as pessoas estão precisando, porque eu acho que na minha cabeça, assim, como estudante de psicologia na época, né, pra mim era óbvio onde buscar atendimento. Né, pessoas que eu poderia indicar, mas eu notei que para as pessoas não eram tão óbvios isso. Na verdade, muito pelo contrário, essa informação não estava chegando para elas. E foi essa chavezinha que virou na minha cabeça, eu acho que eu comecei a enxergar o QPAS como uma empresa fora a produção de conteúdo, fora a informação, né? E foi, eu acho que a partir disso que a gente começou a desenvolver mais o QPAS, né? E entra mais uma jornada aí nossa, que foi o primeiro MVP, assim, o mínimo produto viável que a gente criou de forma sem custo nenhum pra gente na época, né? Que foi algo importante pra gente começar o negócio, né? Em vez de... Pra validar a ideia. Pra validar a ideia, Uhum. exatamente. Uhum. E quando a gente criou esse primeiro site, essa primeira plataforma, a gente começou a entender o que as pessoas estavam buscando, como é que funcionava, assim, né? E que ao longo do tempo a gente foi criando esse produto, né? E conseguindo depois, mais tarde, investir nisso, né? Para ser uma plataforma. Eu acho que para mim, esse raciocínio, assim, essa trajetória foi muito importante para eu virar minha chave e começar a olhar o QPAS como uma empresa, né? Foi aí que a gente começou a ter time, né? Então hoje a gente tem vários, digamos assim, várias áreas dentro do QPAS. A gente tem times que funcionam, que trabalham com a gente, né? Pessoas, assim, um time maravilhoso, né? Que eu amo de paixão, assim, né? Hoje faz parte da minha vida. Mas foi, acho que nesse momento que virou minha chave. Uhum. Uhum. E daí, fazendo essa mudança até realmente pros negócios, vocês ainda estavam no final da graduação, né? Quando fizeram essa mudança. Como que foi conciliar isso? Como é que foi esse processo? Porque, ok, vocês estavam vendo essa demanda, vocês entram ali também com uma questão até de produto, mas também de um auxílio, e vocês estão fazendo TCC. Como é que foi tudo isso? Eu acho que é uma pergunta bem difícil, porque não tem uma resposta, assim, certeira, né, para isso. Eu acho que a gente teve que se dividir em várias pessoas ao mesmo tempo, porque na época a gente não sabia muito como delegar, o que era que a gente precisava delegar. A gente não sabia muito, a gente não tinha muito conhecimento sobre isso, né? Mas uma coisa que fica muito marcado para mim é a forma que a gente olhou para o QPAS naquele momento, que foi... ok, sou estudante de psicologia, mas como que o QPAS pode entrar nas minhas outras áreas? E como que uma estudante de psicologia pode aprender com o QPAS? A gente tentou unir esses dois lados, né? Que são lados diferentes de uma mesma moeda. Então, a gente se viu usando essa moeda, assim, em qualquer lugar que a gente fosse, a gente ia ter que, né, virar o lado. E isso sempre foi muito difícil para mim. Isso sempre foi o ponto mais desafiador na minha jornada, assim, com o QPAS e com a psicologia no geral, porque é muito difícil de uma hora para outra a gente virar a chavezinha e perceber, tá, aqui eu tenho responsabilidades completamente diferentes das responsabilidades que eu tenho dentro da psicologia. E para qual lado eu olho, o que eu faço, porque eu tô meio perdida. Então, foi difícil, a gente teve que se organizar, a gente teve que ter várias conversas para entender, mas foi dessa forma, assim, a gente foi conhecendo, né, aquele momento, percebendo o que cabia a gente fazer estando na faculdade ainda. Mas à medida que a gente saiu e largou essa parte, assim, que é a graduação, né, que é a faculdade, a gente se tornou muito mais livres. Com certeza, com certeza. E pra mim foi um desafio, assim, que eu lembro que... Eu tenho uma pequena dificuldade, tá? De largar compromissos, né? Eu assim, consigo vincular com isso. Pra mim é muito difícil eu dizer, não, isso aqui eu não vou fazer, né? Pra mim tem um... Que eu brinco, assim, né? Que eu passo a perna na minha cabeça, que ele sempre quer passar a perna em mim, ele sempre quer dizer, não, mas dá, tu consegue, né? Ele sempre fala isso Sabe pra mim. Sabe aqueles 30 minutos que tu tá dormindo? Ali dava pra fazer. Exatamente, e o passa-perna ele aparece muito em mim, né? E acho que a minha psicóloga teve um papel muito importante nessa época,
porque eu tinha muita demanda, né? Que nem eu falei, era a faculdade, era o estágio, era a bolsa de iniciação científica, né? E eu tava maluca naquela época, assim. Tá. Era muita coisa. E eu lembro que eu sentei, assim, acho que tem uma sessão com a minha psicóloga que eu nunca esqueci, que eu tive que abrir mão do passaperna, que eu tive que olhar pra ele e dizer assim, olha, pode ficar ansioso aí, né? Pode ficar com medo, mas talvez eu precise tomar uma atitude aqui importante pra mim, né? E eu tive que tolerar, largar a minha bolsa de iniciação científica, né? Que foi algo muito difícil pra mim, porque eu gostava muito, eu tinha muito carinho, assim, por todo mundo. Me divertia muito ali, eu gostava muito. Mas eu tive que tomar essa decisão, assim, fazer essa escolha pra poder dar conta das coisas, né? E hoje eu não me arrependo, né? Hoje eu agradeço aquela Karina que disse não, que abriu mão de alguma coisa pra construir outra. E eu acho que por isso que foi tão desafiador pra mim, assim, né? Porque eu tive que largar a mão também, né? Perfeito, e eu acho que é muito importante vocês conseguirem trazer isso e até humanizar esse processo, porque às vezes, não, dorme um pouco menos, dorme 2 horas a mais, aquelas coisas tipo, deixa pra dormir, deixa de comer. A gente não precisa adoecer pra empreender, né? E eu acho que é uma escolha importante, é uma escolha de saúde que implica também muito do que a gente quer promover para as outras pessoas, né? Então não é aquela coisa de, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então até da gente poder ser mais congruentes com com o que a gente está falando. E é óbvio, vão ter momentos que vão ser mais difíceis e vão ter momentos que vão ser mais fáceis, isso vai oscilar, mas entra naquela questão de o que é prioridade para mim nesse momento. E acho que uma das coisas principais, assim, que foi um combinado que eu e a Ana a gente fez desde o início, assim, com o QPAS, é que a cultura que a gente queria criar dentro do QPAS não era só para as pessoas, Uhum, mas era a gente dentro da empresa também, perfeito. né? A gente sempre se manteve ou tentou se manter o máximo alinhadas para que exista essa cultura para quem trabalha com a gente, pra gente, quando a gente trabalha uma com a outra, né? Exista isso, assim, né? A saúde mental tem que estar ali dentro também, não é só para as outras pessoas, assim. Acho que foi algo que a gente bateu muito martelo, assim, porque é fácil a gente se esquecer disso, é muito fácil. Muito fácil. E as demandas do dia a dia, se a gente for aceitando tudo que nos propõe, ainda mais na dimensão que vocês tomaram, né, da própria questão do Instagram e tudo mais, da própria plataforma, se vocês falarem sim pra tudo, vocês não vão dormir, vocês não vão comer, vocês não vão Não. cuidar das relações de vocês, porque vai ter horário, vai ter demanda pra tudo. E já tiveram vários momentos, assim, né? Da gente se ver meia-noite pensando em novas ideias, pensando em formas de lidar com tal perrengue. E recente, sabe? Então, provavelmente isso talvez ainda aconteça, talvez a gente ainda se perca em vários momentos, né? Talvez E a é gente... dessas questões de oscilar mesmo, né? Oscilação. E aprender sobre isso. Né? Exato. Então, né? Ninguém aprende no conforto. Eu gostei que tu falou isso, né? De que ninguém aprende no conforto. E a gente tem que se colocar em desconfortos que vão estar numa margem de aprendizagem, né? Que não vai ser só sofrimento por sofrimento. E ao mesmo tempo, desconfortos que fazem valer a pena. Porque existem desconfortos que valem a pena. Na hora a gente não percebe que vai valer a pena, né? Mas realmente. É ter essa questão de visão, né? Que daí volta para o propósito que a gente falou e dessas atualizações do propósito que a gente também já comentou aqui. Eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente. E daí, assim, o Quarentena em Paz virou o QPAS. E descreva, assim, hoje, o que é o QPAS para as pessoas? Assim, o que é a plataforma, o que as pessoas encontram lá, além da página de conteúdos que vocês seguem fazendo e tem um conteúdo muito legal. Então, se vocês não conhecem, sigam o QPAS, é bem legal, recomendo, tá? Então, como é que tá o QPAS hoje em dia, para quem não acompanha vocês com tanta frequência e entender um pouquinho melhor do negócio de vocês? Olha, a primeira coisa que me veio na cabeça é que o QPAS é uma pessoa que conversa contigo, que sente as mesmas dores, que passa pelos mesmos desafios, que não sabe como se comunicar e tenta te ensinar através de ferramentas, enfim. E eu acho que é a parte humana das pessoas, que às vezes no dia a dia a gente esquece que
a gente é humano. Às vezes a gente anda por aí em vários lugares com várias armaduras, Várias máscaras. várias máscaras, a gente esquece de tirar elas. E eu acho que o QPA surge pra mostrar que tu é uma pessoa humana, tu tem os teus defeitos, as tuas qualidades, tu tem momentos de sofrimento, assim como de alegria também. Então, A acho que gente é isso. a gente sempre quis ser uma marca, né? Acho Uhum. que, como a Ana falou desde o início, assim, a gente não queria criar um perfil de duas psicólogas ou necessariamente promover o nosso trabalho como psicólogas clínicas, assim. Estão sempre voltado para ser uma marca de saúde mental que passasse exatamente isso que a Ana disse, assim, a normalização, o acolhimento, sempre foi algo muito importante, né? Então, a gente iniciou como uma plataforma de conteúdo, né, no Instagram. E esse conteúdo foi criando muitas possibilidades, assim, né? Então a gente começou a virar uma plataforma de match com psicólogos, né? Uhum. Então, se tu, por exemplo, não sabe onde buscar a ajuda de um psicólogo, né, qualificado, seguro, a gente tem uma comunidade de psicólogos hoje que está ali disponível para atendimento, Uhum. né? De novo, de uma forma super segura, a gente tem um critério importante, assim, né? Quando a gente coloca o psicólogo ali, ele tem que estar muito alinhado com o nosso trabalho, do jeito que a gente trabalha na clínica, né? Então, Uhum. trabalhando ali com a TCC, com esquemas, né, as contextuais, assim, eu acho que a gente sempre se propôs a ter essa comunidade de psicólogos que fossem alinhados também à nossa prática da psicologia, isso foi algo muito importante, Até né? mesmo para vocês conseguirem fazer essa avaliação desses critérios que vocês estão falando, porque não adianta, Claro. pode ter um profissional ótimo, sei lá, de Gestalt terapia, mas se a gente não conhece tanto isso, como é que a gente vai avaliar, né? E acho que a gente sempre deixou isso muito em evidência, assim, porque eu acho que essa avaliação é muito importante, sim, pelo que a gente queria criar, né? Uma plataforma segura, assim, né? Então, não é uma Perfeito, plataforma que vai ter milhões de psicólogos ali, entendeu? A gente perfeito. tem um critério, assim, bem importante de seleção, né? Uma comunidade ali que se junta, que se ajuda, né? Para crescimento de carreira. No início, acho que todo psicólogo sabe que o início pode Uhum. ser desafiador em muitos sentidos, né? E criar essa comunidade também foi um olhar para esses psicólogos que estão começando ali, né? Então, essas duas vias, né? E também porque muitas pessoas buscavam atendimento comigo, com a Ana, né? Então, queriam pessoas que trabalhassem que nem a Ana e a Karina, né? Então, por isso, esses critérios que a gente acabou criando ali para essa comunidade, para essa plataforma, né? Então, tudo isso acabou juntando, assim, nesses critérios que a gente usa, né? Mas, então, hoje a gente é uma plataforma de conteúdo, né? Tanto no Instagram quanto hoje no nosso site. A gente tem o Kepaz Stories, que Uhum. é um movimento assim do polo de educação que a gente está querendo criar ali dentro do Kepaz. Uhum. E a plataforma de médico-psicólogos, Que né? legal. E quem dirá o futuro, né? Que esse só É, seja só o a começo. gente não tem muito controle também. Mas o que eu ia falar também é que o QPAS surge nesse movimento de ser mais humano, de Uhum. poder promover isso para as pessoas, porque também tem uma questão de linguagem. A gente, Perfeito. na linguagem do QPAS, a gente consegue atribuir a primeira pessoa, então é a forma que o QPAS está se comunicando com as pessoas ali, é muito chama muito atenção, né? Porque se a gente for parar para ver, é muito mais fácil a gente encontrar conteúdos nas redes sociais que são direcionados para o outro. Então, eu estou te ensinando algo, eu Uhum. estou nessa posição Sim, mais. Informativa, vocês assim, né? Mas pessoalizam o A gente processo. pessoaliza, a gente faz com Uhum. que o tipo, tá todo leitor mundo passando perceba junto, né? que a gente passa por isso também. E eu acho muito legal que vocês humanizam, né? E daí me lembra muito, teve um podcast que o Tom Hanks, é meio que uma entrevista, meio podcast, o Tom Hanks e vários outros atores, tipo De Niro, assim, imagina estar entrevistando esses caras, né? E daí tinham perguntado pro Tom Hanks, né? Se ele pudesse dar um conselho para o Tom Hanks de 20 anos atrás, o que é que ele falaria, né? E ele falou que isso também vai passar. Esse momento que tu tá te sentindo lá em cima, isso vai passar. Esse momento que tu tá te sentindo lá embaixo, Vai passar. também vai passar. Que tudo vai passar. E eu acho que é importante a gente poder perceber isso. Eu acho que vocês conseguem trazer isso também. E com essa pessoalização, de novo, não é só vocês duas, mas vocês fazem com que o Kepaz vire realmente uma pessoa. E que tá realmente conversando com os outros. E eu acho que isso é muito importante. E daí eu faço uma outra pergunta para vocês que ela pode ser uma indagação e uma dúvida muito minha, assim.
vocês construíram essa plataforma, vocês construíram essa persona de uma certa maneira ali. Uhum. Quando os pacientes chegam para vocês, não para esses outros psicólogos, Uhum. vocês já perceberam alguma expectativa deles em relação ao conteúdo que vocês passam, para a forma que vocês atendem e tudo mais? Isso já ficou explícito? Como é que é isso? Porque eu imagino que, de novo, acontece comigo. Imagino que deve acontecer com vocês também, de alguma maneira, né? Uhum. Tu diz a forma que as pessoas chegam. Se a página de vocês, se vocês percebem que de repente os pacientes, alguma coisa, tem um impacto, assim, de uma expectativa de como vocês atenderiam, ou uma expectativa de como vocês interveriam, pensando assim, até no que vocês publicam nas redes sociais. Aham. Vou dar só um exemplo meu, por exemplo. Eu trabalho muito com terapia do esquema. E para quem não sabe, na terapia do esquema a gente tem alguns exercícios, algumas técnicas, por exemplo, de imagem mental, que é fechar os olhos, poder vivenciar aquilo. Então, faz parte do processo. Então, tem às vezes pessoas que me procuram e daí falam, tá, e quando é que a gente vai fazer o exercício de imagem mental? E eu falo, no momento certo. No momento adequado, quando fizer sentido pra ti. Porque talvez tu acha que tu precisa de terapia do esquema, mas avaliando toda a questão do trabalho, o que é melhor pra ti é a gente trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, com uma ênfase, de repente, maior em aceitação, uma Com ênfase certeza. maior em valores. Então, Uhum. por exemplo, pra mim acontece muitas vezes, tá, e quando é que a gente vai fazer esse exercício? Aham. Como se fosse Despacito. um protocolo, assim, Sim. de... Até da expectativa mesmo do que com certeza. Eu 100% acredito na expectativa das pessoas e acho que não só para perfis grandes, mas para Uhum. qualquer perfil. A forma que a gente se relaciona com outra pessoa a partir das redes sociais gera muito essa expectativa, gera que o leitor interprete aquele conteúdo, aquela pessoa, a forma daquela pessoa se comunicar de tal forma. Isso vai acabar gerando uma persona ali dentro, né, de cada um e vai fazer com que ela realmente tenha expectativas. Então, acho que sim, acho que tudo isso é muito presente, né? O que já acabou acontecendo, assim, né? É porque acho que fica um pouco descolado porque a gente é uma marca, Sim, né? sim. Então acho que descola um pouquinho, mas com certeza, né? Já aconteceu, assim, né? De talvez não explicitamente, assim, né? Quando é que a gente vai fazer ali a técnica de Comigo já imagem? foi explícito mesmo, então assim, eu já tô acostumado. Mas acho que trazendo, assim, reflexões, né? De, eu vi isso aqui no Quepaz, né? Isso aqui aconteceu. Fiquei pensando essa semana, né? E trazendo mais pra sessão. Então, isso já aconteceu, sim. Eu acho que, de uma certa forma, E eu acho que acontece. essa abertura que as pessoas têm hoje em dia é muito legal, porque gera uma vibe espontânea, né, pra gente. Eu acho que à medida que nós duas, assim, a gente foi crescendo no Quepaz, a gente foi vendo que ser espontâneo gera conexões. Então, por que eu não posso ser espontânea também ali na frente do meu paciente, né? Perfeito. E acho que ver que as pessoas estão mais abertas também a trazer um post da rede social que... Nossa, olha isso, que demais! Eu vi isso e eu me identifiquei muito. Será que a gente pode falar sobre isso? Uhum. Né? E eu acho que esse movimento é muito atual, é muito novo. As pessoas saberem que tem uma psicóloga ali que me segue e que... Enfim, é algo muito... que tá muito próximo, que antes não. E eu acho muito legal, né, da gente pensar isso. E quando eu falo isso, da gente poder pensar sobre a contemporaneidade em psicoterapia, né? Porque, querendo ou não, independente da linha teórica, basicamente todo mundo tá na rede social. A gente tem um contato com os nossos terapeutas que, por exemplo, meu pai sendo psicólogo, na época quando ele tava, sei lá, 15 anos formado, isso não existia, isso é uma coisa muito recente. Então, o próprio contato que o paciente vai ter com a gente é muito distinto. Por exemplo, eu tenho uma paciente que me olhou assim, a gente faz crossfit no mesmo lugar, descobri pelo teu Insta. Ai, que legal! E algumas coisas assim Show. que elas vão fechando e ao mesmo tempo como a gente vai abraçar isso e como a gente vai lidar com isso. Porque e daí já vem até uma questão, né, são coisas que a gente não aprende na faculdade. E Não assim, mesmo. eu tive uma live com a Ana semana passada, mais ou menos, sobre isso, mas quando vocês olham até para o Quepaz e para tudo isso que a gente está falando, sobre essas intersecções do digital com o real, do paciente com o seguidor, como é que vocês veem que a faculdade ela poderia evoluir? Por exemplo, quando a gente fala não só em psicologia, mas eu digo em saúde geral, eu digo
faculdades, graduações, cursos em geral, para poder facilitar isso? Eu acho que a gente está sendo essa base Uhum. segura para que isso seja compartilhado nas faculdades, para que isso seja visto nos lugares, no Uhum. geral, que falam de psicologia. Então, eu acho que a gente está criando essa base, assim, né? A nossa geração, as pessoas que estão próximas, né? Elas estão nesse movimento proativo em busca de compartilhar informações. Então, aqui o que tu tá fazendo, a estrutura que tu tem, a forma de perguntar, de cativar, né, assim, a pessoa que tá ali na tua frente, de tu perguntar e de tu conhecer a história e de tu colocar para que mais pessoas conheçam a história, né? Isso faz com que a gente consiga compartilhar mais informações, que a gente consiga entregar, né? E que antes não tinha muito isso. Então, eu acho que a gente é uma base muito que tá se aventurando mais nisso. Realmente, isso tudo é novidade que tá acontecendo, né? Se a gente pensar aí há 2 anos atrás, jamais a gente estaria falando sobre isso, né? Início de 2020, talvez isso não estaria sendo discutido do jeito que a gente está Jamais, discutindo. né? E eu acho que é a gente que tá criando isso, Uhum. né? A gente pode ir pra qualquer via, a gente pode ir pra qualquer caminho. Uhum. E eu vejo, assim, que a gente até fez esses tempos, já faz um ano, meu Deus do céu. Ontem. Ontem. Acho que já faz mais tempo, assim, né? Que a gente acabou até palestrando aqui na PUC, assim, sobre ética nas redes sociais, né? Então, eu acho legal, assim, de repente, as universidades, né? A parte da graduação, assim, poder promover mais cursos, né? Mais acesso a essa informação, assim. Mas eu acho que realmente a gente que tá, esse movimento, assim, ele é muito dessa nossa geração, assim, né? Essa é a realidade que tá acontecendo hoje, né? E a gente consegue ver daí a criação de comunidades, né? A gente vê a comunidade que tem o Que Passa, a gente vê, por exemplo, o pessoal do Psi do Futuro com a Alana e com o pessoal, a gente vê o pessoal, o Wesley com o pessoal do Reservatório de Dopamina. Então, são todas formas muito diferentes de fazer um processo que também é de e de trazer o conteúdo de qualidade. A gente vê, por exemplo, o Jean Leonardo com o Clube da Psicologia Baseada em Evidências. Então, a gente vai vendo várias questões, né, que como a gente está conseguindo entrar aí. Eu me lembro, falando agora, né, de psicologia, isso é um assunto muito novo, mas eu me lembro quando eu estava até estagiando em psicologia, uns tempão atrás, e eu me lembro do menino, eu estagiava com psicologia do esporte na Associação Leopoldina Juvenil, né, que é um clube aqui de Porto Alegre. Daí o menino tinha voltado, estava nos Estados Unidos, jogando para a faculdade lá, veio treinar ali e falando assim, o que é estranho lá é que assim, os professores ele trabalhava com código, né, então basicamente ele trabalhava com ciência de dados. E ele falava, o professor ele tá falando um troço que a gente já sabe. Então, como a gente precisa ver, na verdade, como essas atualizações elas estão muito mais rápidas e talvez a gente entende um processo burocrático da graduação, mas ao mesmo tempo a graduação ela precisa também olhar para fora para poder ver isso, né? E o impacto que isso está tendo, porque talvez as pessoas estão querendo olhar para psicologia, eu acho que já mexeu muito naquele estereótipo. Mas eu quero ser uma terapeuta tipo a Ana, tipo a Karina, tipo Wesley, tipo a Alana. Tipo, já são as pessoas que o pessoal tá vendo na internet, né? E talvez isso também já facilita um processo. E acho que vocês têm um papel muito importante nisso. Vocês foram uma das precursoras também nisso. E acho muito legal, assim. É bem de congratular vocês nisso também. Ai, que chique. Não, mas eu acho que é importante, assim, porque eu acho que o que tu falou, Ana, e é muito importante. Sim, a gente tá fazendo isso. Eu acho que é galgar esses espaços porque o pessoal na graduação também tem, e daí eu vou falar de uma forma talvez um pouquinho mais intensa, mas assim, tem o direito de poder ver esse outro lado que a graduação não mostra. Eu acho que tem muito movimento, assim, da psicologia que, ao meu ver, assim, cada vez tá indo mais rápido, né? Acho que principalmente por esse momento, assim, das redes sociais, né? Por exemplo, que nem tu falou do Jean, assim, né? A PBE foi algo que eu acabei descobrindo por conta ali do Jean, né? Do conteúdo, da rede social. Deixa eu olhar o que é isso, assim, né? Tipo, Cara, acabei quando que tu acontecendo. ouviu sobre prática baseada em evidências na graduação? Não ouvi.
né? E eu acho que esse é uma questão, assim, né? Eu acho que esse movimento, assim, que aconteceu depois da pandemia, né? Dessas informações, assim, né? De conteúdo, tudo foi muito rápido. Eu acho que olhar para isso é algo muito importante, assim, né? Porque talvez a graduação, ela não consiga suprir tudo isso, mas talvez a gente tenha essa base hoje de fora, né? Que nem tu falou desses profissionais aí que estão vindo, Uhum. e como é importante, assim, esse compartilhamento de informações, assim, né? Até o que a gente tá fazendo hoje, por exemplo, aqui no Uhum. podcast, né? Acho que entra nessa caixa também aí. E com certeza, né? A faculdade ela tem que ser de alguma maneira generalista. Mas eu acho que entra naquela questão da gente poder pensar em como outras pessoas vão ter acesso a alguns conteúdos que a gente só tinha lá no oitavo, no nono semestre da graduação. Por exemplo, até no meu Instagram, e é curioso, eu abro caixinha de perguntas às vezes, e deve vir um pessoal do segundo semestre perguntar sobre terapia do esquema, ou sobre Nossa, terapia comportamental dialética. Nossa, eu não pra, sabia o que que era, pra gente. maior Eu não parte. tinha acesso a essa informação na minha época, né? E eu acho que, assim, a informação ela ficou de muito maior acesso, né? Ela tá muito mais fácil de chegar. Eu acho que antes até existia, mas era um caminho meio complicado de chegar. Era um caminho que tu não sabia por Sim. onde ir, né? E hoje a gente tem esses grandes nomes que já facilitam um pouquinho isso. Daí é aquela velha história. Tá, agora a gente já te deu meio que os meios, agora procura, né? Uhum. Exatamente, assim. E as pessoas na faculdade não sabem muito onde procurar, Uhum. quais as vias mais seguras, né? Para isso, eu acho que, como tu falou, assim, que cabe muito a faculdade, ela é esse primeiro contato do aluno com a psicologia, com o mundo, né? Então, qual é. Mas o aluno também tem que se sentir. Tem a responsabilidade dele. Exatamente, tem que estar nesse processo ativo de buscar sempre, de olhar para os lados, de se conhecer, enfim. Mas de ter sempre essa pergunta em mente: qual é o profissional que eu quero ser saindo da faculdade? E poder ter modelos, né? Eu acho que é legal a gente poder ter modelos, porque. E daí eu falo que eu sou muito privilegiado nisso, assim. Porque eu sempre tive dois modelos muito próximos em casa. Então, assim, eu tinha meu pai, que trouxe terapia do esquema, basicamente trouxe a TCC pro Brasil. Exato. Tinha minha mãe, mas querendo ou não, também tinha a própria Weiner. Então, eu tive contato com o Wilson Mello, que é presidente da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, minha infância inteira. Tive contato com o Giovanni Perger, com a Renata Brasil, com a Wendy. Então, eu tinha modelos, eu sempre vi modelos ali que, pra mim, sempre fizeram muito sentido. Mas se a gente for olhar pra maior parte das pessoas, não existem esses modelos. O modelo vai ser quem? O terapeuta dele ou dela, ou alguém que conhece na família. Mas fica muito restrito. E agora a gente tem assim, olha todos esses modelos que existem. Olha todas essas maravilhoso. formas que podem, tipo, Eu acho que que tu a pode coisa ser, mais né? especial desses modelos é ver que existe uma rede que consegue unir as pessoas e de Uhum. trazer mais proximidade, que antes Perfeito. não tinha nada disso. Então hoje a gente tem uma rede que pessoas que não têm nenhum contato com a Weiner, que não tem nenhum contato com a clínica, né, te segue no Instagram, pesquisa ali o teu nome, consegue te fazer uma pergunta e tu consegue estar ali apto e disponível para responder essa pessoa. Então, aí tu já tá gerando uma proximidade muito afetiva, muito intelectual com a pessoa. E isso faz toda a diferença. E acho que ouvindo, assim, o que tu falou do relato dos modelos, assim, né? Talvez eu possa trazer a experiência de alguém que tava na posição de que não tinha modelo, né? Eu tava muito à mercê da graduação, né? E na época não tinha o Léo ali para botar na caixinha, né? Eu no segundo semestre perguntando como é que eu faço isso, né? O que que acontece? Para ouvir um podcast ou ver esses modelos, assim, né? E teria feito muita diferença para mim na época, né? Eu lembro que isso muitas vezes me deixava perdida, né? Um pouco confusa. E eu acho maravilhoso hoje que estejam profissionais, assim, que estão se formando como esses modelos, assim, né? Desse terapeuta, né? E isso é maravilhoso, assim, né? Se eu pudesse, eu gostaria de ter tido isso na época, assim. E eu acho que é um momento muito bonito pra se fazer psicologia, assim, em geral, né? Eu acho que, querendo ou não, é. E eu acho que você cria comunidades, né? Vários tipozinhos, vários nichinhos, mas é muito legal ver que existem esses modelos e as pessoas estão se abrindo. E pra mostrar isso, eu acho que vocês fazem isso de uma maneira muito importante também. E daí, até indo pra um outro
Um outro lado aqui da conversa que eu acho que uma pergunta importante é que a gente falou de modelos em psicoterapia, mas qual o papel que a psicoterapia teve na vida de vocês, tanto quanto o paciente quanto o terapeuta? Qual é o papel que ela ocupa na vida de vocês? Muito grande. Isso acho que é uma pergunta difícil pra caramba de responder. Eu já passei por muitos processos terapêuticos, assim, acho que até como estudante de psicologia na época e como psicóloga, foi uma descoberta também, né? Então, eu ia descobrindo terapias, né, abordagens diferentes, assim, acho que foi esse processo que eu caminhei também. Até chegar na minha terapeuta hoje, assim, né? Minha psicóloga, ela trabalha com a terapia de aceitação e compromisso, assim, né? Ela que também me empurrou muito pra conhecer a ACT, trabalhar com a ACT. ACT é muito legal. Ai, Então, eu gente, sou... estudem ACT, estudem Estudem, contextuais, gente. é divertido, é legal, tem contexto. Tem contexto. Aprovado. E ela teve, assim, um papel... eu não consigo descrever o papel que ela teve na minha vida pessoal, assim, né? E profissional também, Com né? certeza. Porque, de fato, a psicóloga que eu tenho hoje, assim, né? Ela me inspirou a ser a psicóloga que eu tento ser todos os dias para meus pacientes, assim, né? Eu acho que quando eu comecei a ter esse contato, essa relação com ela, assim, né, de terapia, foi a primeira vez que eu senti, meu Deus, eu gostaria que alguém tivesse isso que eu tô tendo aqui, sabe? Eu acho que isso foi, assim, pela primeira vez eu tinha sentido isso, assim, num processo terapêutico, né? E levou um tempinho, né? Eu passei por algumas abordagens profissionais, né? E eu acho que hoje ela teve esse papel muito, muito forte, assim, né? Na minha vida como psicóloga. E na minha vida pessoal nem se fala, né? Espero que sim. Eu acho que ela, assim, virou uns 360, assim, da Karina. Hoje eu me enxergo uma Karina muito mais aberta, né? Que faz escolhas muito mais conscientes, né? Que caminha para um propósito, para um valor, né? E ela me ficou por toda essa caminhada, assim, que a gente conta do que passa, assim, né? Desde eu lá, eu lembro, no closet da minha mãe, fazendo terapia na pandemia, assim, né? Que a gente brincava, né? Como um espaço pode ser transformador. Até um closet, né? Dentro da casa da sua mãe pode ser um lugar muito transformador, né? A gente tinha essa Quantos brincadeira, assim. pacientes não fizeram terapia no carro, né? Eu O fiz carro- ontem, inclusive. E acho que ela me ensinou a caminhar para esse lugar, né? Ela me ensinou a conhecer a ACT, a ser a Karina que eu gostaria de ser. Acho que ela me levou para esse caminho, assim. Então, ela tem um papel... E ainda tem esse papel, né? na minha vida. Espero que a tua terapeuta esteja escutando esse podcast. Eu vou mandar para ela esse Vai podcast. ser uma não baita tenha dúvida. declaração. Uma baita declaração. E quão importante é a gente poder falar isso, né? E poder se conectar com isso. Imagino que quão importante foi pra ti e quão importante vai ser pra ela também escutar. Eu tenho certeza. Pô, assim que liberar, eu vou mandar para ela isso aqui. Quinta-feira, gente. Eu compartilho muito, assim, dessa importância, né, da gente como terapeutas. A gente tá dentro desse processo também. Eu, assim como a Karina, também já tive várias experiências curtas, algumas compridas, algumas extremamente desconectadas. Mas agora, né, a partir do momento que eu entrei na psicologia, eu me encontrei na terapia do esquema, eu iniciei o processo de, né, terapia pessoal, assim, na terapia do esquema, e isso foi me fortalecendo como pessoa e fez com que eu, assim como a Karina também, conseguisse me abrir um leque, assim, de possibilidades que eu posso estar, né, criando, que eu, assim como outras pessoas também, têm capacidade de criar coisas novas, de inventar, de estar nesses espaços. Então, eu nunca ia imaginar que a gente, como estudantes de psicologia, estivesse criando algo muito grande. Às vezes, eu me imagino bem pequenininha, assim, nesse meio de gigante, sabe? Meio insegura. Então, acho que fez toda a diferença, assim, no meu processo de terapia. É algo que eu levo para toda a minha vida, sempre. E também como psicoterapeuta, eu gosto de trazer esse lado da Ana vulnerável, da Ana que também não consegue dar conta de tudo, assim, não consegue lidar com tudo. E eu sou uma pessoa que
diariamente me perco, me engano, me atraso, me irrito. Então, como terapeuta também, eu gosto muito de trazer esses lados humanos da coisa. Acho que conecta bastante, mas ao mesmo tempo me relembra da... não só pro outro, né? Mas eu acho que pra mim, assim, é um diálogo muito interno que eu gosto de ter, de simplesmente mostrar essa humanidade, ser um ser humano e ver o que acontece, sabe? Ver o resultado disso, assim. O que acontece se eu me atrasar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora? O que vai acontecer? Que legal. E quando eu escuto o que tu acabou de falar, Ana, me vem na cabeça de um livro que eu li muito antigo, mas que eu gosto muito, que é A Sabedoria da Insegurança, do Alan Watts, que é um psicólogo bom, lá dos anos 70 o livro, então vocês podem imaginar como era diferente, né, o contexto. Mas muito da gente poder aprender com a nossa insegurança, né, da gente poder aprender o que essa nossa insegurança ela nos traz, e ao mesmo tempo isso me conecta com uma outra questão que eu gosto de perguntar para os meus pacientes. E se tudo der errado, e se der certo? Porque, de novo, a verdade em geral ela vai ficar nesses dois, entre esses polos. E se der tudo certo? E se der tudo errado? Normalmente a resposta fica dentre esses pontos. Muito difícil ela ir para esses extremos. Mas a gente poder também se experimentar. E eu acho que o que tu coloca é muito importante, né? Da gente poder ter esse processo de, tá, vamos colocar o pé na água, vamos ver qual é a temperatura, vamos nos testar. Vamos ver o que acontece. Eu acho que é muito importante vocês falarem disso, porque eu acho que isso conversa com quem é o que paz e conversa também realmente com essa questão, né, de o que vocês estão querendo passar para as pessoas. E daí a minha última grande pergunta aqui, daí depois a gente já vai mais pro finalzinho aqui do nosso podcast de hoje, né? Qual o papel, assim, que vocês pensam de influenciadores, assim, tipo, realmente da questão do digital na disseminação e promoção de saúde mental? Se vocês tivessem uma pergunta, assim, bem curtinha, né? Mas qual o papel, realmente, de disseminar conteúdo sobre saúde mental na vida de vocês ou em geral, né? Eu acho que é um papel valioso, também de muito cuidado, né? Então, eu acho que realmente essa parte mais digital veio para ficar e a gente já não tem mais dúvidas disso. Então, a gente precisa aceitar um pouco os papéis, né? As formas de se colocar na frente das pessoas, o que faz esse influenciador compartilhar tal conteúdo, compartilhar tal conhecimento, de que forma ele está ajudando, de que forma ele está prejudicando. Então, a gente, como psicólogos, acho que é muito mais fácil a gente ter esse equilíbrio, né? Poder se questionar, tá, mas qual é o meu objetivo fazendo essa pergunta? Tá, mas qual é o meu objetivo fazendo essa reflexão? Umas pessoas leigas, por exemplo, que estão aí, que estão, né, disseminando, e a gente já nem sabe mais, às vezes, que às vezes prejudica realmente, é de a gente poder ver que para tudo precisa de um filtro. O papel dos influenciadores está aí para conseguir compartilhar informações, mas também é importante a gente botar um pé atrás, a gente olhar para qual é a responsabilidade que a gente tem nesse momento. E acho que, bem isso, como psicólogas, a gente consegue entender mais ou menos a pisar um pouco nessa água, assim, a checar a temperatura e daí sim entrar na água. Mas tem pessoas que já se jogam de cabeça, já começam a nadar e já nem sabem mais. Acho que essa pergunta tava até aqui pensando, assim, quando tu fez, porque eu acho que ela se encaixa com o propósito do que passa, assim, né? Esse papel, né? Esse é o mesmo papel que eu tenho como psicóloga, quando eu tô ali na frente do meu paciente, né? Eu acho que a palavra, não só disseminar informação, mas a palavra ajudar. Ela é algo que me pega muito e que faz com que eu continue fazendo tudo que eu tô fazendo, assim, né? Eu ver as pessoas recebendo ajuda de certa forma. Às vezes a gente não tem dimensão quando um post
o que esse post pode causar na vida da pessoa. Às vezes a gente que tá ali escrevendo, e quando a gente para olhar, assim, né, as pessoas que comentam, que mandam mensagem pra gente, assim, a gente vê, nossa, mas isso aqui tem impacto, sabe? E às vezes a gente não dimensiona também isso, né? Então tem essa questão da responsabilidade, assim, né, que a Ana tava trazendo. Mas também eu acho que a palavra que faz com que eu continue fazendo isso é eu consigo ver o quanto eu posso ajudar as pessoas, né? Fora do meu consultório também, sabe? E demanda energia, né? Pô. Muito. Não, e eu fico muito feliz que vocês duas foram para esse caminho, um de ajuda e outro de cuidado, tanto desses cuidados éticos, mas de ajuda, porque no final das contas tá todo mundo passando por questões que a gente não sabe, a gente não conhece, todo mundo tem a sua história, histórico e objetivos, né? Até roubando a frase do Reis, do Hoffman e do Rorschach, do Aprendendo sobre Terapias Cognitivas Baseadas em Processo, né? Que eles falam disso, que todo mundo tem sua história, histórico e objetivos. Então, querendo ou não, a gente realmente tá ali e a gente pode ter esse papel. Eu acho que é da gente poder se apropriar disso e entender, como vocês falaram, às vezes um postzinho inocente que a gente acha assim, tipo, que não vai. Que a gente tá fazendo meio que. Às vezes a gente entra numa rotina de, tem que fazer o post e tudo mais, e não Sim. pensa no impacto que isso pode trazer. E às vezes é aquele post. Eu comecei a fazer mais, né, realmente, rede social há um pouco tempo. Mas eu fiz um post esses dias, assim, para não medir a sua necessidade com a do outro. Que cada um tem as suas necessidades. E a quantidade de pessoas que vieram me falar, cara, que bom que eu poder ouvir isso. E realmente, às vezes a gente se perde. Não que a gente se perde, mas às vezes a gente não tem a dimensão realmente do impacto que uma frase pode ter na vida de uma pessoa. E eu acho que não só na vida das pessoas, mas eu vejo, assim, a rede social hoje como um mar possível, assim, do que tem pra gente poder se comparar o tempo todo, total. né? E talvez como seja especial ter espaços de respiro, assim. Pra mim, eu gostaria que o Equipaz fosse isso na vida das pessoas, que elas rolassem a tela e em vez de vir aquela comparação, vir aquela respiração de... Sabe? Aquele abraço quentinho. Exatamente. E meninas, assim, indo mais pro nosso finalzinho aqui do podcast de hoje, se vocês tivessem que resumir aqui a nossa conversa de hoje, como é que vocês resumiriam ou qual seria a mensagem que vocês gostariam de passar pro pessoal que tá nos vendo ou nos escutando? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que talvez muitos estejam hoje na posição que a Karina estava há anos atrás e o quanto é possível a gente abrir espaço para criar dentro da psicologia, para ver necessidades, para ver problemas e o quanto isso pode ajudar muitas pessoas, o quanto fazer isso também é fazer psicologia, né? Eu acho que se eu puder deixar essa frase assim, só vão, né? Falem com as pessoas, tentem, criem, sabe? Eu acho que a psicologia tem muito espaço pra gente crescer, sabe? E o quanto tem potencial. Legal. Eu acho que o que eu diria é não se agarrem ao momento 100% presente, porque, como tu falou, é uma oscilação. Daqui a pouco tu tá lá embaixo, daqui a pouco tu tá lá em cima. Então, eu sempre fui uma pessoa muito agarrada em momentos presentes, né? Muito... com muita dificuldade, às vezes, de colocar a Ana, assim, pra ver toda a situação, o todo daquilo, né? E tanto nas redes sociais como no mundo do empreendedorismo, tem variáveis que a gente não dá conta. Da psicologia também, né? Tem vidas que a gente não dá 100% conta de tudo, mas eu acho que é importante a gente colocar o pedacinho que dá conta, o pedacinho que tem uma energia para lidar com aquilo, assim, sem esperar muito, sempre o pior de tudo, as piores consequências. Perfeito, eu acho que é essa questão de cuidado que a gente fala, né? No final das contas, é a gente poder proporcionar cuidado. Quando a gente pensa em psicologia clínica, também tem um pouquinho disso, né? E daí minha última pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui no podcast. Como vocês já ouviram todos os podcasts, com certeza vocês sabem já qual é a pergunta. E se não sabem, vocês vão mentir que sabem qual é a pergunta. Então, assim... E daí, uma de cada vez, assim, mas... Se a Karina, criança, estivesse escutando aqui o podcast, assistindo o podcast, ou a Ana,
que vocês falariam pra elas? O que tu falaria pra Karina e o que tu falaria pra Ana, criança, que estivesse assistindo aqui o podcast agora? Vocês acharam que não ia ter terapia do esquema no final do episódio? Ai, sério, como eu queria que tivesse mesmo e teve. Eu acho que a palavra pra mim seria calma. Falaria pra ela. Eu diria calma. Eu sei que é uma Karina que talvez tenha muito medo das coisas não darem certo. Por isso, inclusive, que o passa-perna aparece em muitos momentos, né? E dizer calma. Curte a vida, aproveita. Tem espaço pra isso. Tu pode ter uma empresa, tu pode ser a psicóloga clínica, mas curte o que tu tá vivendo agora, né? Tu não precisa estar pensando no depois, no próximo passo, naquilo que tem que fazer. Não te agite tanto que as coisas vão. Eu acho que isso é algo que eu gostaria de falar pra ela. Perfeito. Pensando aqui, eu acho que uma coisa que eu diria pra Ana pequenininha é que a gente sabe que tu tem muito medo. A gente sabe que tu tem muita insegurança de mostrar o que tu sabe, o que tu não sabe. E que todo mundo tá nesse papel pra aprender. Então fica tranquila que todo mundo tá na escola da vida, então tá todo mundo aprendendo aos pouquinhos. Eu acho que é esse medo de não conseguir ser capaz o suficiente de lidar com tantos desafios ao mesmo tempo. Então, eu acho que é mais nessa linha, assim, de que os desafios estão sendo entregues pra ti à medida do conhecimento que tu consegue lidar, com a capacidade que tu consegue agarrar eles. Perfeito. E que bom que vocês conseguiram e puderam se vulnerabilizar para responder isso, porque eu acho que é algo muito importante. E quando vocês falam de calma, e vocês falam de aprendizagem, vocês falam de momento, faz aquilo, ao menos me faz pensar muito naquele processo de entender que às vezes a gente tem ideias de que os psicólogos, quando a gente está entrando na graduação, os professores, eles sabem de tudo. Uhum. Que os nossos psicólogos, eles sabem de tudo, os psiquiatras sabem de tudo. Mas a gente está aprendendo. E a gente, como 3 psicólogos aqui, acho que a gente pode falar que a gente também precisa de calma, a gente também está aprendendo. Às vezes a gente não vai sempre acertar, mas faz parte de um processo. Então, muito legal ver vocês podendo se vulnerabilizar. Meninas, de verdade, é um prazer estar conversando aqui com vocês. É muito legal ver a trajetória de vocês desde o início do Quarentena em Paz até hoje, no Que Paz, como ele está hoje. É muito legal ver isso. E daí, assim, quero agradecer a participação de vocês. E agora, o palco também é de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais para poder ouvir mais de vocês. O palco é de vocês. Ai, obrigada, de verdade. A gente ficou bem contentes com o convite, né? A gente tá te assistindo de longe também, né? Pelas redes sociais, então bem contentes também com essa plataforma, assim, que tu criou, com esse espaço, né? Que tu desenvolveu. E a gente está no perfil do Que Paz, né? Plataforma de conteúdo, segue... @quepaz.cc. Isso, obrigada. E nosso perfil pessoal também. E o nosso perfil pessoal, @AnaLuciaGinski. E @Karina Tagliari. Então podem nos encontrar por lá. E queria te agradecer mais uma vez por essa tarde maravilhosa que quebrou minha rotina, que isso me faz muito bem, né? E queria te agradecer, foi maravilhoso participar. Que bom, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, pessoal, quero agradecer vocês estarem escutando aqui o Lendo Mentes, ou vendo o Lendo Mentes. Até um próximo episódio. E se vocês quiserem que a Karina e a Ana apareçam aqui de novo, comentem aqui embaixo, vocês já sabem o processo. E até mais. A gente vai amar, viu? Até mais. Tchau, tchau.